Olá, pessoal! Hoje estou aqui para trazer para vocês a respeito, da minha análise crítica sobre a série da Netflix, que está fazendo muito sucesso. Se você está aqui, com certeza porque você viu a série, ou você é uma pessoa que está querendo entender mais sobre a série para poder depois ter a sua formação na sua opinião. Lembrando que essa análise psicológica é a partir da minha visão como profissional, e também eu trago aí alguns reparos aí sobre a experiência que eu tive atendendo adolescentes, E também a minha experiência enquanto adolescente e como pessoa humana, como mãe também, de duas crianças que um dia serão adolescentes, e isso já me remete aí uma preocupação de como nós devemos estar sempre atentos em relação aos cuidados com os nossos filhos. A série traz aí várias questões. Uma das questões principais da série é a respeito do bullying na escola, A gente sempre soube que acontecia bullying. Hoje é muito mais falado do que antes. Ainda existem pessoas que ainda manifestam aí aquela coisa de mas é só um apelido, é só uma brincadeira. Hoje as pessoas dramatizam demais, mas eu nunca vi assim, eu não vejo assim, tá? Eu vejo que o bullying é uma forma de agressão muito forte, e ele não traz só a questão da agressividade física, muitas vezes, mas ele traz ali um impacto muito grande no nosso psicológico. Ele abala muito as emoções dos adolescentes, das crianças, e ele deixa marcas, sim, tá? Neste caso, a série quis retratar aí de um jovem que sofria bullying, de um jovem que se sentia inferior, e que chegou a um ponto extremo de cometer um homicídio, de cometer um assassinato de uma forma muito trágica a uma outra adolescente da mesma idade que ele, que era uma das pessoas que fazia aquele bullying com ele, que fazia ele se sentir inferior. A gente não está aqui em momento nenhum para discutir, para colocar que o menino tinha motivos para fazer o que fez, como se isso fosse algo certo, porque a gente sabe que não é. Mas eu estou aqui para trazer para vocês a realidade dos fatos, de como que uma coisa pode desencadear a outra, de como que esse sofrimento psicológico pode se transformar numa dor ao ponto de ter uma atitude extrema, e de como a internet, o uso, eu sempre trago isso, o uso desenfreado da internet para os nossos jovens, para as nossas crianças. Eles não têm preparo emocional, eles não têm condições de absorver, de entender esse universo da internet e de saber lidar com essas pressões, Uma das questões que eu achei interessante que a série traz é que esse jovem se coloca numa situação onde ele acha que ele não tem condições de nunca ter um relacionamento, Coisas típicas da adolescência, que é a fase onde a gente está se descobrindo, e é a fase que a gente acha que as coisas são eternas, que não tem solução, que nós vamos ser sempre assim, que se está acontecendo um bullying, que alguém acha que você é uma pessoa inferior, você vai ser sempre essa pessoa inferior na vida. Coisas típicas da adolescência, que se tivesse ali um responsável, alguém que tivesse um cérebro já formado, uma maturidade emocional talvez, ou só mesmo uma experiência, de um adulto aí que já foi aí, que já passou por isso também, que sabe que essas coisas passam, e entendesse esse menino, ele não chegaria a esse ponto extremo. Essa questão. Uma das coisas principais também da série, que você vai ver se você ainda não viu, isso pode acontecer em qualquer família. A série retrata isso numa família de classe média, então são pessoas que têm uma vida confortável, mas que não são ricas. Tem um pai presente, uma mãe presente, e ele tem um relacionamento bom com a irmã mais velha, Mas mesmo assim o Jamie tem uma fúria dentro dele, uma revolta muito grande, porque ele se sente desenquadrado, ele se sente uma criança um jovem fora do padrão ali. Isso retrata muito também como que é visto a masculinidade, Como que para os meninos isso é muito difícil, Eles se encontrarem, eles saberem quem eles são, eles terem essas referências do que é ser um homem de verdade, do que é ser homem, então quer dizer que para ser homem eu tenho que ser o mais popular, eu tenho que ser aquele que atrai as meninas, eu tenho que chamar a atenção delas, e se eu não for isso, então eu vou ser um incel, O que traz na série, eu vou ser uma pessoa que nunca vou ter um relacionamento. E aí falta também esse despertar dos pais para trazer esses temas para os filhos, Saber conversar, ouvir. E aí a série mostra vários desfechos, dá para explorar muita coisa psicológica ali. A relação dos filhos com os pais,
os tabus que tem muitas vezes, o receio dos pais de falarem certas coisas com os filhos por não saberem como abordar. Então a série traz tudo isso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também é o relacionamento dele com a psicóloga, né, que está ali contratada para poder fazer uma avaliação dele, para ter essa dimensão desse entendimento, se ele sabe o crime hediondo que ele cometeu, se ele tem dimensão disso, que deu para perceber que ele sabe o que ele fez, mas ao mesmo tempo ele não tem dimensão de como que isso impacta a vida, como que isso acabou as possibilidades da colega dele de ter uma vida, de ter um futuro, e de certa forma também acabou com a vida dele, porque ele chegou a um ponto extremo, né? E essa psicóloga conversando com ele nesses diálogos, a gente consegue perceber claramente ali toda aquele sentimento dele de ser aprovado, de ser pertencente, sabe? De uma pessoa totalmente, um jovem totalmente desequilibrado, que só queria apoio, que só queria ser validado, sabe? Aquela coisa de jovem, da gente buscar referências e da gente sentir assim, não, eu sou importante no mundo, eu tenho um significado, eu tenho um papel. E que isso talvez não tenha sido passado pelos pais. E aqui eu trago como mãe também, que sou, né, como integrante dessa sociedade, muitas vezes os pais não conseguem ter essa dimensão de trazer. Então a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa trazer isso com mais clareza, porque é muito difícil também para os pais, muitas vezes, acessar esse sentimento dos jovens, porque muito também, eles também não tiveram isso. Então é muito difícil a gente passar para os nossos filhos coisas que nós não tivemos, sabe? A gente não teve um diálogo com os nossos pais a respeito da adolescência, a gente não teve um diálogo para saber a respeito do nosso valor. Muitas vezes nossos pais não conseguem passar para nós esse amor que eles têm por nós, por mais que eles achem que estão trazendo. A série traz isso também porque os pais acham que estão fazendo tudo por ele, né? Porque o final ali, o ápice da série, é quando os pais começam a conversar a respeito do filho, né? Quando eles começam ali a cair a ficha que acabou um possível futuro para o Jamie nesse sentido, né? Porque ele chegou ao extremo, mas por que isso aconteceu? Os pais começam a se perguntar, mas será que eu fui um bom pai? Será que eu fui uma boa mãe? Né? A gente achou que ele estava bem, a gente achou que ele estava protegido, porque ele estava em casa, na verdade ele estava na internet, e eles não sabiam que ele estava tendo acesso a conteúdos ali de grupos extremos, né? Eu falo que tudo que é extremo, né, ele não é para somar, ele não é para ajudar, na verdade só é para destruir, porque isso aí aliena as pessoas, tanto os adultos quanto os jovens, mas eu falo nesse universo dos jovens porque para o jovem tudo é muito forte. Então se você coloca na cabeça dele que é assim que tem que ser, se ele tem acesso a algum conteúdo de pessoas que conseguem dominar ele ali ao ponto de aliená-lo, achar que é assim mesmo que as coisas funcionam, né? No caso, ele tá presente ali na série, mostra muito o movimento Red Pill, que é aquele movimento de que vamos enxergar a realidade como ela realmente é. As mulheres não são boas, as mulheres são vistas como interesseiras, né? E que se você não for um cara muito popular, você não vai ter. 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens. A série traz isso também. Então traz também uma outra realidade que é os homens não sabem lidar com essa possibilidade hoje que as mulheres têm de poder de decisão, né? Traz esse tema também, porque antigamente, né, os homens sabiam que eles iam ter um relacionamento com uma mulher, né, em algum momento, porque as mulheres elas não tinham muito voz ativa, né? E hoje a gente já se encontra num universo totalmente diferente, onde as mulheres falam o que pensam, elas se expressam, elas são ensinadas a isso. E até que ponto isso pode também fazer os homens ficarem totalmente acuados, não saber como lidar com isso, né? E aí surgem esses movimentos aí de colocar como a mulher não presta, porque é interesseira, porque só quer um homem se ele for assim, assim, assado. Quando na verdade não, né? Não é isso. É você saber entender que você vai ter um relacionamento com alguém dependendo da perspectiva de como que você é para o mundo, de como que você se apresenta. Esse jovem estava só iniciando a vida dele. Ele teria sim várias oportunidades de encontrar um relacionamento, mas ele não tinha dimensão disso porque ele ainda era jovem. Então ele não tinha acesso a isso. Ele precisava de ter essa referência a partir de quem que vem?
de um adulto, de uma pessoa que tem uma compreensão maior, de mostrar para ele, não, Jamie, não é assim. Você vai ter um relacionamento um dia. Mas aí, além dele ter acesso à internet nesse ponto, ele ainda estava sofrendo bullying também pela internet, né? E a gente sabe que já é difícil pra gente sofrer na escola, naquele contexto, as pessoas rirem de você, as pessoas debocharem de você, as pessoas acharem que você não tem qualidades, que você não é uma pessoa boa. E ainda, quando ele chegava em casa, ele não tinha o refúgio ali, o conforto de aqui isso não vai acontecer, porque na internet fica tudo registrado. A gente tem acesso, né? Então na série mostra claramente, gente, eu não tô dando spoiler, se você não quer saber disso, não assista o vídeo todo. Mas ele tem registrado lá porque ele posta qualquer coisa e aí os colegas vão lá, né? Inclusive a menina que foi por ele assassinada comenta, né? E tem também a questão dos emojis, gente, que mostra claramente que a gente não consegue acompanhar essa diversidade, essa coisa toda dessas mudanças, né? Porque, por exemplo, para nós, um emoji de coraçãozinho pode representar apenas uma coisa, amor, né? Mas lá na série mostra vários tipos de tonalidades desses coraçõezinhos e a explicação que os jovens se dão, que eles criam, né? Esses termos do que significa cada coraçãozinho, né? A cor de cada coraçãozinho. Então a gente também tem que adentrar nesse universo e muitas vezes questioná-los, perguntar, mas o que significa isso pra você? O que tá querendo dizer? Porque o detetive da série, o policial, ele teve muita dificuldade em entender por que, qual que era, por que um crime desse acontece, o que levou esse jovem a fazer isso. E ele não entendia, porque o menino estava sofrendo bullying também na internet, porque foi lá onde ele teve acesso, onde a menina comentou, né, e ainda outras pessoas curtiram, ou seja, outras pessoas estavam concordando, então era uma coisa coletiva, né, e o bullying tem essa característica que é uma coisa coletiva. Então, mais uma vez, eu trago para vocês, se vocês não viram a série, vejam, vale muito a pena. Vocês vão se emocionar muito, principalmente no final. E no momento que o menino também tem ali a participação com a profissional que tá ali, que ele consegue, ele tem vários excessos de explosão, de raiva, onde ele se excede, onde ele mostra realmente o que é essa dor que ele tá sentindo, por que ele tomou essa decisão tão trágica, porque ele não estava aguentando, porque ele não sabia lidar, porque ele realmente não tinha ferramentas para lidar com isso, né? E ele tomou essa atitude, né? E mais uma vez também eu trago, não estou aqui em momento nenhum querendo dizer que o que ele fez foi certo, eu só estou querendo dizer que a gente como profissional, a gente consegue entender essa dor, a gente consegue acessar, ter empatia por esse sentimento de um jovem que está apenas descobrindo um mundo, que ele não tem ferramentas, ele não entende esse universo e ele tá ali numa tentativa de quem eu sou, você me acha interessante? Gente, o ápice da história é quando ele pergunta para a profissional que eles têm ali a resposta que ela não vai mais ter contato com ele, as sessões já estão finalizando, e aí ele pergunta para ela se ela gosta dele, o que ela acha a respeito dele, coisas desse tipo. E ela, como profissional, poderia dizer, mas não daquela situação, porque ela precisava fazer uma avaliação, e realmente ali aquela avaliação tinha que ser uma coisa neutra, né? Então ela recomenda ele a ser escutado por outra pessoa, para ter outro profissional, para ter esse apoio psicológico que ele não teve, mas ela não responde e a gente fica aflito porque a gente sabe como que isso dói, como que é a questão, como que o bullying, ele muitas vezes despersonaliza as pessoas, né? Faz a gente achar assim que a gente não tem valor. E isso me coloca também numa posição que eu lembro da adolescência, da minha adolescência, das dificuldades que eu tinha na escola, das dificuldades de enxergar possibilidades de um futuro. E me lembra também de tantos jovens que eu atendi, muitos sofriam bullying. E era sempre essa história, mas não tem solução, eu sou assim, as pessoas me veem assim, e eu não quero isso. E é uma dor muito, muito, muito válida. Gente, assistam a série, esse vídeo já tá ficando muito grande, tá? Mas assim, eu tinha que trazer pra vocês esse ponto de vista, né? E principalmente também, gente, a dor dos pais, né? Quando eles percebem que não há mais jeito, né? O pai ali que percebe que poderia ter feito mais nesse sentido. Gente, não tô julgando os pais, porque eu também sou mãe, mas estou querendo dizer que a gente abra os nossos olhos enquanto há tempo, né? Que a gente consiga enxergar aí possibilidades de mudança, de ter mais diálogo com os nossos filhos, de ouvi-los de verdade, de passar na maior parte do tempo com eles, dentro do possível,
sabe? E de poder acessar esse universo da adolescência que nós já vivemos, mas que era de outra época, de outro momento, e que hoje só vem avançando. Restrição com os usos das tecnologias, estar atento para o que os nossos filhos estão acessando, né? Tomar cuidado com essas ideologias que estão aí na internet de uma forma tão extrema e que elas podem causar aí tanto estrago, como a série vem mostrando. Tudo isso retrata na série, e eu tenho certeza que, eu espero que de alguma forma isso possa impactar famílias, pais, professores, profissionais, todos nós, para que nós possamos sempre ali estar buscando soluções mais concretas e mais tangíveis também, para ajudar esses jovens que sofrem e para, de certa forma, a gente também ter uma prevenção para que coisas tão extremas, para que tragédias não aconteçam diante desse contexto que é a adolescência e o bullying que está presente na vida das crianças e dos adolescentes. Tchau, gente, curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam no final, isso é muito importante para mim. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Comentem o vídeo e a gente se vê por aí.